Olá, eu sou o Dr. Alexandre Nogueira, cirurgião geral e do aparelho digestivo, com atuação em cirurgia bariátrica no Hospital Beneficente Portuguesa. Muitas pessoas perguntam e gostariam de esclarecer dúvidas a respeito da cirurgia bariátrica e estamos aqui para ajudá-los. A cirurgia bariátrica e metabólica, também conhecida como cirurgia da obesidade, popularmente redução do estômago, reúne técnicas muito estudadas cientificamente e destinadas ao tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave, assim também como das suas doenças associadas ao excesso de peso corporal. O conceito de cirurgia metabólica foi incorporado há cerca de 10 anos pela importância de estudos científicos demonstrando que os órgãos envolvidos na cirurgia produziam substâncias hormonais e que a cirurgia, na verdade, alterava esse equilíbrio hormonal inicial de uma maneira benéfica ao paciente obeso, seja na perda de peso, seja no controle e até cura de algumas doenças endocrinológicas, como o diabetes, por exemplo. Quanto aos tipos de cirurgias, nós temos regulamentadas no Brasil 4 técnicas cirúrgicas: o bypass gástrico ou gastroplastia com desvio intestinal em Y de Roux, o sleeve gástrico ou a gastrectomia vertical, o duodenal switch e a banda gástrica ajustável. Esses 2 últimos já estão em desuso no mundo todo e hoje em dia, atualmente, a cirurgia bariátrica é representada em quase que 98% das técnicas realizadas pelo bypass ou pelo sleeve gástrico. O bypass gástrico é estudado desde a década de 60 e é uma das técnicas cirúrgicas mais realizadas no Brasil e no mundo, devido à sua segurança e principalmente à sua eficácia. O paciente submetido à cirurgia perde cerca de 70 a 80% do excesso do seu peso inicial. Nesse procedimento, considerado misto, é feito o grampeamento de parte do estômago, que reduz o espaço para o alimento, e um desvio no intestino proximal, que promove o aumento de hormônios que dão saciedade e diminui a fome. Essa somatória de menor ingestão de alimentos e aumento da saciedade é que leva ao emagrecimento, além de controlar o diabetes e outras doenças como hipertensão arterial. Já o sleeve gástrico, também atualmente muito crescente em nosso meio e no mundo, pois muitos cirurgiões acreditam nos resultados dessa técnica, inclusive para o controle do diabetes. Estima-se que em pouco tempo será uma das cirurgias mais feitas no Brasil e no mundo. Também conhecida como sleeve ou gastrectomia em manga, esse procedimento é considerado restritivo, pois ele apenas diminui o tamanho do estômago, de forma que esse estômago fica transformado numa forma de um tubo. Todos os procedimentos, todas as técnicas cirúrgicas podem ser feitas pela via laparoscópica, que é uma técnica cirúrgica em que se realiza a mesma cirurgia, só que ao invés de abrir a barriga, fazemos pequenos furos, pequenos orifícios no abdômen do paciente, nos quais se introduzem longas pinças cirúrgicas e se realiza o procedimento através de uma televisão ou monitor cirúrgico. É considerada a técnica minimamente invasiva, aplicável em todas as técnicas cirúrgicas para a obesidade. Quanto à indicação da cirurgia, quem pode fazer e quem deve fazer, isso basicamente nós teremos que analisar 4 critérios: o IMC, que é o índice de massa corpórea, a idade do doente, as doenças associadas desse paciente e o tempo de doença. Em relação ao IMC, que é o índice de massa corpórea, ele é calculado dividindo o peso do doente em quilos pela sua altura ao quadrado em metros. Toda vez que esse paciente tiver o IMC acima de 40, é classificado como obesidade mórbida e tem indicação cirúrgica independentemente da presença de comorbidades. Quando o IMC do paciente estiver entre 35 e 40, se esse paciente apresentar alguma comorbidades, ou seja, doenças associadas provocadas ou pioradas pelo excesso de peso, então, se ele tiver um IMC de 35 a 40 com comorbidades, também tem indicação de cirurgia. Os pacientes com IMC de 30 a 35, na presença de diabetes de difícil controle, também tem indicação para a cirurgia metabólica. Quanto à idade, indivíduos acima de 16 anos podem se submeter à cirurgia bariátrica. No entanto, entre 16 e 18 anos, sempre que houver a indicação da cirurgia, tem que ter um consenso entre a família ou o responsável do paciente e a equipe multidisciplinar. Acima de 65 anos, essa avaliação deve ser individual pela equipe multidisciplinar, considerando o risco cirúrgico, presença de comorbidade, expectativa de vida e benefícios do emagrecimento. Alguns pacientes perguntam se podem voltar a engordar. O reganho de peso ocorre quando o paciente não assume hábitos saudáveis,
como a adoção de dieta menos calórica e mais nutritiva e a prática de exercícios físicos regulares. A perda mais significativa do peso ocorre nos primeiros 6 meses de cirurgia. Todavia, durante o processo de estabilização do peso, é comum que esses pacientes recuperem cerca de 10% do peso final atingido. Daí, a importância do paciente seguir com disciplina as recomendações médicas e manter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar no pós-operatório. O apoio familiar é indispensável. Deve-se prestar toda assistência e orientação à família do paciente já no período pré-operatório de preparação, oferecendo o máximo de informações solicitadas e, quando necessário, também consulta com um psicólogo. Os novos hábitos a serem adotados pelo paciente devem ser compartilhados e estimulados por todos que convivem com ele. Espero que tenha tirado algumas dúvidas dos pacientes e me coloco à disposição no atendimento do ambulatório do Hospital Beneficente Portuguesa. Obrigado pela atenção.